Bem-vindo a todos, amigos, colaboradores, frequentadores do CEAL, essa casa que sempre nos tem acolhido. E nesses momentos que estamos passando por essas dificuldades todas, seria muito bom se estivéssemos aqui no nosso salão de palestra, ouvindo essa palestra. Mas vamos imaginar que nós estamos no nosso salão André Luiz, ouvindo essa palestra, justamente no ano em que o CEAL comemora seus 60 anos de atividade, prestando serviço à comunidade. Mas temos a certeza que em outubro, se Deus quiser, nós estaremos todos juntos comemorando o nosso aniversário. E hoje vamos falar de Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade, que foi uma vítima de uma pandemia. Vamos fazer um resumo. Mais na frente nós podemos fazer outras palestras, outros seminários em relação a esse grande trabalhador. Eurípides Barçanufo nasceu na cidade de Sacramento, ali no Triângulo Mineiro. Nasceu no dia 1º de maio de 1880. Se nós formos lembrar, vamos fazer uma ligação. Maio é o mês, 1º de maio é o mês do trabalho, é o dia do trabalhador. E ele nasceu no dia do trabalhador. E foi um grande trabalhador, sem nenhuma dúvida. Era filho de senhor Hermógenes Ernesto de Araújo, que tinha o apelido, senhor Mojico, talvez por ser difícil falar o nome dele, né? Hermógenes. Você pode me chamar de Mojico, talvez. E dona Jerônima Pereira de Almeida, que também adotou também um apelido, Dona Meca. Era assim, o casal era conhecido lá na cidade de Sacramento. Seu Mojico e Dona Meca. Talvez se procurássemos por ali, naquela casa, naquele local, o senhor Hermógenes e Dona Jerônima, talvez ninguém os conheceria, porque eles eram conhecidos pelo apelido deles. Então o senhor Hermógenes era um comerciante, pequeno comerciante, que levava uma vida difícil, e Dona Meca, ela cuidava dos filhos. E olha quantos filhos ela cuidava. Era comum naquela época os casais terem 15, 20 filhos. Hoje, se contar isso para os nossos filhos, eles nem acreditam, né? Mas é assim. Então, Eurípides era o terceiro desses 15 filhos do casal. E Eurípides Barçanufo era um menino inteligente, destacava dos demais, se interessava pela leitura, pela ciência. Era uma pessoa inclusive, muito dedicada. E ele estudou no colégio Miranda, que era um dos colégios mais importantes que tinha na cidade, cujo diretor era o senhor João Deville de Miranda. Ele era diretor, era professor, naquela que nós já conhecemos, né, como que é na cidade do interior. E, certo dia, o senhor João Deville chama a família no colégio para conversar sobre o filho. Com certeza, o senhor Mojico ficou preocupado, porque será que tinha alguma reclamação, alguma coisa assim do filho? Que até então era um filho muito disciplinado. Mas não foi isso não. O João Deville, que foi professor de Eurípides por muitos anos, disse ao pai: o Colégio Miranda não tem nada mais a ensinar para o seu filho. O que tinha de ensinar, ele já aprendeu. Então agora nós aconselhamos a você levar ele para um curso superior, uma faculdade, o que não existia muito naquela época. Então, eles voltam para casa e logo em seguida o senhor Mojico hospeda em sua casa um médico, um amigo. E esse médico levou alguns livros, algumas literaturas sobre a medicina, e Eurípides, muito curioso, começou a folhear essas obras, esses livros, e começou a enxergar ali, né, o interesse dele, começou a aparecer ali o interesse dele pela medicina, estudar medicina. Então, o seu pai leva ele até o Rio de Janeiro, onde tinha a Universidade da Marinha, e ali ele vai 2 vezes lá no intuito de matricular o filho, colocar o filho para fazer o curso superior de medicina que o filho queria. Depois o médico ainda deixa com ele ainda alguns exemplares daqueles livros, porque naquela época era muito difícil, naquela época não tinha livro igual tem hoje, era raro os livros. Então esse médico deixa ali esses livros e foi para Eurípides Barçanufo o início, o começo de um grande trabalho. Mas quando Dona Meca, que era a mãe
de Eurípides, imaginava só em apartar do seu filho, e seu filho embora para o Rio de Janeiro, ela que tinha problemas de saúde, ela tinha tanto de saúde como mediúnico também, ela tinha visões, ela tinha crises de desmaios, de vontade, desmaiava assim, do nada. E Eurípides convivia com isso, porque isso acontecia com ela desde o primeiro parto que ela teve. E os médicos da cidade, parcos, recursos, os médicos não conseguiam encontrar qual que era o problema. E ela convivia com isso. E Eurípides sempre preocupado com a sua mãe. E então Eurípides resolve não ir para o Rio de Janeiro, porque não queria ver a sua mãe sofrendo por sua ausência. Então Eurípides começa a estudar os livros, encontra amigos também que entendia de remédios homeopáticos. Então ele funda uma pequena farmácia, onde ali ele mesmo manipulava os remédios, e normalmente o remédio era de graça. As pessoas iam lá procurar e buscavam os remédios que precisavam. Às vezes até, como diz a história, a biografia dele, as pessoas chegavam, quando chegava na casa, batia na porta, ele já abria a porta com um vidrinho de remédio na mão. Leva, toma, porque a doença não espera, ele dizia. Depois ele fundou também uma escola, o Liceu Sacramentano, porque ele era um pedagogo, gostava de ensinar. E lança também um jornal na cidade, a Gazeta de Sacramento. Então Eurípides era uma pessoa muito prática, tudo que ele pegava dava certo, porque ele era muito inteligente. E com 22 anos apenas, ele ocupava 5 funções de responsabilidade na cidade de Sacramento. Ele era professor, diretor do Liceu Sacramentano, escola que ele mesmo fundou com a ajuda de companheiros, de amigos, professores que ele conhecia. Era vereador, jornalista, porque ele fundou a Gazeta de Sacramento, então ele era jornalista. Então ele era o diretor, ele era o editor, ele fazia tudo lá no jornal. E também era secretário da Irmandade São Vicente de Paulo. Então ele era católico. Toda a família era católica, mas muito católica. Aliás, era uma característica da cidade, o catolicismo imperava ali. Mas Eurípides era um homem, uma pessoa que não tinha problemas materiais, não tinha problema de dinheiro, até porque era uma pessoa desapegada e tudo que ele pegava também dava certo, então ele tinha os seus recursos. Mas embora não tenha problemas materiais, ele tinha sim 3 problemas que o afligia bastante. O primeiro deles era a doença da sua mãe, Dona Meca. O segundo era o seu querido tio, o senhor Mariano, que chegou na cidade com as ideias esdrúxulas, com ideias de coisas do demônio, com um tal de espiritismo. E o terceiro é que ele não conseguia compreender as bem-aventuranças, embora ele fosse muito frequente na Igreja Católica. Ele foi coroinha, era lá, como nós vimos ali, secretário da Irmandade São Vicente de Paulo, tinha atividade na igreja. Os padres gostavam muito dele, as pessoas da igreja gostavam muito dele, e já o tinha como uma pessoa assim que com certeza seria um padre futuramente. E um deles, inclusive, ofereceu a ele um documento, um livro, e disse para ele assim: olha, esse livro, esse aqui é um documento muito importante, sigiloso. Isso aqui não pode cair na mão de qualquer um. Estou te dando, porque você é uma pessoa culta, uma pessoa entendida, e porque se cair na mão de pessoas que não têm condições de entender, vai gerar mais problemas. Era uma Bíblia. E Eurípides lia, e tinha uma memória fotográfica. Então ele lia e tinha muita facilidade, inclusive, em entender e decorar aquilo que ele lia. Mas ele não conseguia entender as bem-aventuranças ali, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Ele então procurava os padres também não sabiam, não conseguiam responder ele da maneira que ele queria entender. Então era esse o problema que ele tinha. Os 3 problemas que ele tinha não eram de ordem material, mas eram esses problemas: a doença da sua mãe, o seu tio, senhor Mariano, que apareceu na cidade agora, depois de muitos anos, com essas ideias malucas, e o terceiro era compreender as bem-aventuranças. Com a chegada do tio, que chamava Mariano,
e era conhecido como Senhor Mariano, começou a acontecer uns fenômenos paranormais na cidade. Eram portas e janelas que batiam, mas estavam devidamente trancadas. Eram coisas, pedras, varas de madeira que caíam no telhado, mas ia lá ver, não tinha nada. Os próprios utensílios domésticos, as panelas, as vasilhas, saíam voando. E isso trouxe uma dificuldade para as pessoas ali, porque ninguém conseguia compreender o que estava acontecendo. Então Eurípides Barçanufo, Senhor Mariano, procura um amigo que morava ali numa cidadezinha próxima de Uberaba, e que ele sabia que ele era espírita. Né? E ele então era o Sr. Frederico Peiró. Frederico Peiró tinha já conhecimento do espiritismo, e ele foi então até a cidade para ver o que era. Conversou com os colonos, eram tudo pessoas simples, pessoas humildes. Acontecia mais na fazenda, uma fazenda que tinha ali próximo, que era da família também, a fazenda Santa Maria. E ele conversou com todo mundo ali, e o que ele viu é que todo mundo estava assustado, que ninguém sabia o que estava acontecendo. Então ele sugere ao senhor Mariano a fundar ali um centro espírita. E funda no dia 28 de agosto de 1900, funda ali o Centro Espírita Fé e Amor. Então, Frederico Peiró ajuda a fundar a Casa Espírita e dá toda a estrutura, toda a logística, treina o pessoal da maneira que ele tinha condições. E ele inicia então ali o movimento espírita. E quando ele falava com as pessoas, que as pessoas achavam que aquilo era coisa do demônio, que eles estavam endemoniados, ele dizia assim, que isso é coisa de Deus e que o que eles teriam era uma missão a cumprir. Mas Eurípides Barçanufo, que sempre encontrava o seu tio, tentava convencê-lo de deixar essa coisa demoníaca, travava longos debates com ele. Para a decepção de Eurípides, o seu tio, o senhor Mariano, assume ali os trabalhos mediúnicos no centro fundado. E Eurípides ficou indignado, porque, afinal de contas, o senhor Mariano estava sujando o nome da família dos católicos ali da cidade onde eles moravam. Então Eurípides, como um católico fervoroso, praticante, mantém longas discussões com o tio, tentando fazê-lo demovê-lo da ideia de espiritismo. E ele dizia que o espiritismo era uma seita demoníaca, e os próprios escritores da época diziam que era uma fábrica de loucos, que o espiritismo era uma fábrica de loucos. Então, certa vez, o senhor Mariano vai para a cidade de Sacramento, sai da fazenda, que ele era capataz dessa fazenda, vai para a cidade para fazer compras, comprar alimento, comprar as coisas que tinha necessidade. Sempre que ele ia à cidade fazer compras, ele se hospedava na casa da sua irmã, Dona Meca. E Eurípides ficou sabendo que seu tio ia para lá, pediu à mãe para fazer a cama dele no seu próprio quarto, já com a intenção de, quando ele chegasse, eles atacassem de novo o tio em relação a isso. Então, deu a hora de dormir. Naquela época dormia cedo, não tinha luz elétrica, não tinha televisão. Então, 8 horas da noite já estava todo mundo dormindo. Então, eles entraram para o quarto de Eurípides e, assim que entraram, começaram o debate. E Eurípides pegou pesado com ele, falando de filosofia, falando da maneira difícil de entender. E o senhor Mariano era uma pessoa simples, uma pessoa humilde. E então, depois de tanto conversar, o senhor Mariano estava certamente cansado, com sono, disse para o sobrinho dele, com toda a rudeza, com toda a humildade, simplicidade, com todo o amor: meu filho, desisto,
sou um homem rude, um homem da roça, não tenho a cultura que você tem, não tem como argumentar com você em relação a isso. Não tem como discutir com você essas ideias filosóficas, ideias de religião. Mas aí, ele ofereceu para ele um livro. Toma esse livro, leia esse livro. O livro era um livro de Leon Denis, Depois da Morte. O nome do livro, Depois da Morte. Leon Denis foi um dos continuadores do Espiritismo, foi contemporâneo de Allan Kardec e tem uma obra maravilhosa em relação ao Espiritismo. E quando ele então recebeu esse livro, aí então eles deitaram para dormir. Só que o Eurípides foi para a escrivaniazinha, tinha ali uma mesinha ali, à luz de lamparina, e começou a ler o livro. Ao ler o prefácio, diz que ele já ficou meio amarelado. Ele começou a ler os capítulos e ficava concentrado ali. E o senhor Mariano dormia, acordava, tá o sobrinho lendo o livro. Dormia mais um pouquinho, acordava, tá o sobrinho lendo o livro. Ele está bom, está gostando do livro então, né? Eurípides passou a noite toda lendo o livro. Leu o livro inteiro, numa noite ele engoliu todas as palavras daquele livro. E no dia seguinte, Eurípides acorda, depois que Mariano levanta, Eurípides olha para ele com uma visão diferente. Porque ele ficou encabulado com a coerência, com a racionalidade do livro de Leon Denis. E ele então começou a se interessar pelo Espiritismo. Começou a ler as obras de Allan Kardec, começou a estudar a doutrina espírita e começou a procurar o tio também, para tirar algumas dúvidas que apareciam para ele. E o tio Senhor Mariano sempre convidava ele para ir nas reuniões que ele fazia lá na fazenda onde ele morava, onde moravam todos que moravam ali, eram parentes, era da família do Eurípides Barçanufo. E Eurípides sempre estava postergando. Até que um dia ele resolveu, numa sexta-feira da Paixão, convidou um amigo, selaram 2 cavalos e partiram rumo à Fazenda Santa Maria, onde acontecia os trabalhos mediúnicos. Chegando lá no local dos trabalhos, uma coisa já o deixou assim, surpreso. Porque todas as pessoas da cidade eram médios, da cidade não, da fazenda, eram médios. E todos então deveriam estar ali naquela reunião. No entanto, tinha 2 lugares vagos, sendo que Eurípides não avisou que iria. Na época não tinha WhatsApp, não tinha meio de avisar. Ele chegou lá de surpresa e tinha 2 lugares esperando ele chegar já. Isso já foi uma surpresa para Eurípides Barçanufo. Mas aí então o tio Senhor Mariano, que dirigia os trabalhos, fez as leituras, fez a prece e iniciou os trabalhos mediúnicos. E quando o tio estava fazendo ali a prece, Eurípides concentrou e ele fez um pedido. Ele pediu que se realmente os mortos conversassem com os vivos, ele queria então que João Evangelista manifestasse e explicasse para ele as bem-aventuranças, que ele não entendia. E pediu que fosse por intermédio de um tio que ele tinha, tio Aristides, que era uma pessoa muito boa, fazia o bem, praticava a caridade, uma pessoa fantástica, mas totalmente analfabeto. Como diz lá na biografia dele, que ele não sabia fazer nenhum ó com o fundo de uma garrafa. Então ele pediu justamente Aristides porque viu que dali não tinha condições de fazer nenhum tipo de coisa errada. E aí, quando o senhor Mariano faz a prece, que passa a palavra para os médiuns, Aristides levanta-se e começa a fazer uma aula, um estudo da Bíblia. E aí ele começa a falar as bem-aventuranças uma a uma, as 9 bem-aventuranças. Só que agora ele falou as bem-aventuranças pelas leis fundamentais da doutrina espírita. A primeira lei, a lei de amor. Segundo, a lei de reencarnação. E a terceira,
a lei do progresso. Assim que terminou de explicar as bem-aventuranças dessa maneira, ele deixa uma mensagem, ele diz assim: cada um de nós conquista aquilo que Jesus prometeu pelos seus próprios esforços. João Evangelista. Ele se sentou. Aí Eurípides, que já tinha baqueado quando ele leu o livro Leon Denis, já estava propenso já a largar os trabalhos da igreja, foi até orientado pelo seu mentor para deixar os trabalhos da igreja. Ele então, agora não tem jeito mais. Com essa das bem-aventuranças, ele se torna espírita. E começa inclusive a frequentar as reuniões que acontecia na fazenda Santa Maria, na casa, no centro fundado pelo senhor Peiró, que depois se retorna também para Uberaba, né? Então, Eurípides começou a frequentar, convenceu a mãe também de passar a frequentar. Foi aí que ele encontrou a cura da sua mãe. E certo dia, ao terminar os trabalhos, ele saiu assim um pouco fora, já tarde da noite. E então ele perguntou ao tio dele: tio, onde mora aqui um homem chamado Carlos? E o senhor Mariano pensou: não sei, Carlos. Não, é um homem doente e tal. Ah, sei. O Carlos mora ali atrás daquela colina. Ali tinha uma mata fechada. Ele mora lá atrás, uma casinha simples. Ele tem problema de saúde, né? É leproso. E ele está ali com os outros, esperando a morte chegar. Ah, tia, nós vamos ter que ir lá, diz Eurípides. Nós vamos ter que ir lá. Ele está muito doente, tem 3 dias que ele não come nem bebe, nada. Aí eu disse: não, amanhã nós vamos lá. Não, amanhã não, tem que ser hoje. Mas Eurípides, esse lugar é muito perigoso, aqui tem bichos, animais ferozes. Tio, nós não estamos com Deus, então nós não temos que temer. Tá bom. Selaram 2 cavalos, pegaram os alimentos, bebidas, tudo, e levaram. Chegando lá, o Carlos estava à beira da morte. Aquela noite ele não passava. Então eles deram água para ele, deram comida e aplicaram um passe no Carlos. E quando eles iam saindo, Eurípides dá um beijo na testa do Carlos. E foi a primeira cura feita por Eurípides Barçanufo. Porque a segunda cura foi da sua esposa, da sua mãe, Dona Meca. A cura de Dona Meca foi porque ele levou a Dona Meca para os trabalhos mediúnicos e ela tinha visões. E tinha um obsessor que a atormentava. E ele então, trabalhando, conseguindo conversar com essa entidade, conseguiu convencê-la, né, dela se afastar. E Dona Meca ficou curada. Um outro caso interessante é um caso de um parto. Eurípides Barçanufo tinha uma mediunidade muito rara, uma mediunidade só de espíritos muito evoluídos, que é a mediunidade de desdobramento. Então ele ficava num lugar, ali repousando, dormindo, apagado, digamos assim, enquanto o corpo dele ia para outros lugares, onde ele fazia tratamento, principalmente partos. Quem fazia os partos não era ele, era Bezerra de Menezes, porque ele não era médico, mas ele era um médium que favorecia isso. Então ele saía, às vezes estava dando aula, aí os alunos viam que ele sentava na mesinha dele ali e dormia, sono profundo. Hein? Alguns alunos desavisados às vezes iam acordá-lo, os outros antigos: não, deixa o senhor ir, ele está fazendo algum trabalho. E aí quando ele acordava, ele relatava o que tinha acontecido. Nesse dia ele acordou, depois de alguns minutos dormindo ali, e contou para a sua turma, para os seus alunos: olha, eu fiz um parto agora muito difícil na fazenda aqui próxima. A criança estava em posição difícil, mas foi tudo bem. A criancinha nasceu, a menininha está linda, deixei eles lá, todos lá bem. Só que o esposo da mulher não tinha saído já para cá, para a minha procura. Então, ele não sabe que eu fui lá. Ele vai chegar aqui daqui a pouquinho, vai bater na porta. Depois ele bater na porta, vai alguém lá e abre a porta, e vamos tratar ele muito bem. Não deu outra, acabou de falar, bater na porta. Toque, 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 toque. Aí um aluno foi lá, abriu a porta, o mentor esbaforido, cansado, ofegante: senhores, pelo amor de Deus, a minha mulher está com um parto difícil, se eu não for lá agora, eu não sei o que vai acontecer.
E Eurípides sorriu para ele, tranquilo, tentando acalmá-lo, e disse para ele: não, eu já fui lá, tá tudo bem, sua esposa já ganhou neném, é uma menina. Não, o senhor não foi lá não. Uai, como? Se eu vim só tem uma estrada de lá para cá, e eu vim de lá para cá, eu não encontrei com o senhor no meio do caminho. Como é que o senhor já foi lá e já voltou? Não, mas eu fui sim, fica tranquilo. Não, o senhor vai ter que ir lá comigo. E Eurípides, para acalmá-lo, né, voltou lá com ele. Quando chegou lá, a mulher estava com a criancinha já amamentando. Ela falou: nossa, ele não precisava ter voltado, não, eu estou bem. Então é uma dessas histórias de Eurípides Barçanufo. E no dia 25 de abril de 1918, o mentor espiritual de Eurípides Barçanufo chama ele para um local, umas esferas superiores, né, e diz para ele: meu filho, está terminada a sua missão na Terra. Estamos atingindo outras esferas. Em outras palavras, né, dizendo que ele ia desencarnar, só que ele ia desencarnar para ir para esferas superiores, porque ele aqui tinha cumprido a missão dele já, estava retornando. Então, Eurípides Barçanufo continua seu trabalho, aguardando o momento que viria. Mas, no ano de 1918, acontece uma pandemia, como essa que nós estamos passando agora. Foi muito conhecida como a gripe espanhola. E então, essa pandemia deixou os hospitais todos superlotados, não tinha lugar de pôr as pessoas. As pessoas ficavam quase que uma em cima da outra. Os caixões saíam assim, como se fosse um montoado de coisas. E foi justamente nessa pandemia que, depois de concluir a sua missão aqui na Terra, Eurípides também é vitimado. Depois de salvar muitas pessoas com seus remédios, na própria pandemia, mas ele não foi capaz de encontrar remédios para ele. Por quê? Porque chegou o dia, chegou o momento. Então, no dia 1º de novembro de 1918, Eurípides Barçanufo parte da Terra, tanto ele como a sua secretária, Dona Amália, que é cometido desse terrível mal, e ele então vai para as esferas superiores. Essa foi uma pequena história, um resumo da história desse grande trabalhador, desse apóstolo da caridade, que morou na cidade de Sacramento. Nasceu ali, viveu ali, e até hoje a cidade de Sacramento respira os ares de Eurípides Barçanufo. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.